Pai bilionário vê garçonete negra deixar seu filho deficiente. Dar um passo de dança e muda a vida dela para sempre. O silêncio que tomou conta do restaurante mais exclusivo de Manhattaneira. Tão denso que parecia ter peso a. Conversa cessou. Os talheres congelaram no ar e dezenas de olhos se fixaram no pequeno espaço entre as mesas. Lucas Montgomery, de 10 anos, estava visivelmente a tremer as pernas, presas em aparelhos ortopédicos de metal. Vacilou ao estender a mão para Diana Johnson, a única empregada negra do restaurante. O piano ao vivo tinha acabado de começar a tocar uma melodia suave, e o impulso do menino de pedir a alguém para dançar surgiu sem aviso. Senhor, controle o seu filho. A voz aguda do gerente Thornton rompeu o silêncio. Isso é inadequado. Este não é um salão de dança e os nossos funcionários não estão aqui para entreter crianças, disse Richard Montgomery, proprietário da Montgomery Investments e um dos homens mais ricos do país. Ele engoliu em seco. Era a primeira vez que levava Lucas para jantar em público desde o acidente que havia parcialmente paralisado as pernas dele 2 anos antes. Errou que ele não repetiria. Lucas, sente-se, ordenou Diana em voz baixa, mas firme. Ela permaneceu imóvel, com o olhar alternando entre o gerente, o bilionário e ao menino, cuja mão ainda estava suspensa no ar. Em seus 5 anos trabalhando ali, ela aprendeu a se tornar invisível, especialmente para clientes como Montgomery. Sr. Thornton, estou saindo, meu turno acabou. Sua voz soava calma enquanto ela tirava o avental e o colocava na bandeja. Então, para surpresa de todos, ela sorriu para Lucas e pegou sua mão. Não posso dançar comum. Avental. Richard se levantou abruptamente. O que pensa que está a fazer? Diana segurou o seu olhar. Estou a aceitar um convite, senhor. Antes que alguém pudesse interferir, Lucas deu um passo hesitante para a frente. O seu pé arrastou-se dolorosamente pelo chão e o metal das suas aparas chiou, mas Diana não tentou guiá-lo ou apressá-lo. Simplesmente ajustou o seu próprio ritmo ao dele. Ela vai ser despedida amanhã, sussurrou uma mulher na mesa ao lado. Richard observava paralisado. Uma lembrança repentina o atingiu Elizabeth, sua falecida esposa, dançando com Lucas na sala de estar. Não se trata de perfeição, ela havia dito. Trata-se de conexão. Enquanto Diana seguia os passos desajeitados de Lucas, algo nos olhos do menino mudou. O medo deu lugar a uma intensa concentração. A vergonha deu lugar a um orgulho tímido pela primeira vez desde o acidente. Ele não estava sendo guiado, ajudado ou corrigido. Ele estava a liderar o Sr. Montgomery. A voz do gerente interrompeu os seus pensamentos. Posso garantir que isso nunca mais vai acontecer. Ela será devidamente disciplinada. Richard não respondeu. Todo o restaurante parecia esperar pela sua reação. Afinal, um homem com o seu poder poderia acabar com a carreira de qualquer um com uma única palavra. Os funcionários pararam o que estavam a fazer outros clientes. Observavam, com curiosidade mórbida, o sorriso de Lucas. No entanto, era o único som que ecoava em sua mente. Diana levou o menino de volta para a mesa após 3 passos de dança. Obrigada por me convidar, disse ela formalmente, como se estivesse falando com um adulto. Foi uma honra. Quando ela se virou para sair, Richard a deteve. Sua voz soava diferente, quase irreconhecível para si mesmo. Qual é o seu nome completo? Diana Johnson, Sr. Richard Diana Johnson, repetiu ele como se estivesse a memorizar. Depois tirou um cartão do bolso do casaco e estendeu-o para ela. No meu escritório amanhã às 10 horas. Todo o restaurante prendeu a respiração. Diana aceitou o cartão sem demonstrar qualquer emoção, mas a sua mão tremia ligeiramente. Pai, chamou Lucas enquanto ela se afastava. Por que fizeste isso? Pergunta, pairou no ar como uma acusação. Richard observou o filho e por um breve momento. Viu não apenas a criança que Elizabeth havia deixado aos seus cuidados, mas um ser humano completo, cujos desejos e necessidades ele havia sistematicamente ignorado por 2 anos. Enquanto o jantar prosseguia em um silêncio constrangedor, ninguém percebeu o olhar de Diana antes de sair. Não por medo ou resignação,
mas por uma calma determinação que contrastava com a tempestade que se formava nos olhos de Richard Montgomery. Se esta história sobre dignidade e transformação já está a tocar o seu coração, não se esqueça de subscrever o canal para acompanhar como um simples gesto de respeito pode desencadear uma revolução silenciosa capaz de transformar vidas para sempre. O átrio da Montgomery Tower brilhava com as suas paredes de vidro e mármore refletindo a luz do sol da manhã. Diana Johnson sentiu-se imediatamente deslocada com a sua melhor roupa, uma saia azul marinho e blusa branca comprada em promoção. As pessoas que passavam por ela usavam roupas que provavelmente custavam mais do que o seu aluguer mensal. Diana Johnson para ver o Sr. Montgomery, disse ela à recepcionista, que a examinou com um olhar clínico antes de fazer uma chamada. Desce o 8º andar. A Sra. Winters vai recebê-la. No elevador, Diana respirou fundo, apertando a bolsa surrada contra o peito. Não era medo que ela sentia. Era uma determinação silenciosa que vinha de ter enfrentado coisas piores. Muito piores. A Sra. Winters era uma mulher na casa dos 40 anos com um olhar penetrante e uma postura impecável. O Sr. Montgomery está numa teleconferência, por favor, siga-me. Enquanto caminhava pelos corredores espelhados, Diana sentiu os olhares curiosos dos funcionários. Uma mulher negra sendo acompanhada pelos escritórios executivos era uma ocorrência rara o suficiente para causar especulação. Ele despediu-te, não foi? Perguntou Winters de repente, quando ficaram sozinhas numa sala de espera. Acontece, clientes poderosos ligam, e pessoas como tu perdem os seus empregos. Pessoas como eu, sabes o que quero dizer, Winters? Ajustou os óculos funcionários que não sabem. O seu lugar. Diana sorriu sem achar graça e onde exatamente seria isso antes que Winters pudesse responder. O telefone tocou, ele vai recebê-la agora. Richard, o escritório de Montgomery, ocupava metade do andar, com janelas do chão ao teto. Manhattan parecia um parque infantil distante. O homem estava de pé, olhando para a cidade como se fosse sua propriedade pessoal. Sr. Montgomery. Diana o cumprimentou formalmente. Richard virou o rosto, com uma expressão de controle estudado. Senhorita Johnson, obrigado por vir. Ele apontou para uma cadeira. Por favor. O silêncio que Cassie seguiu foi calculado, uma tática que Diana reconheceu imediatamente. Era o tipo de silêncio destinado a deixar as pessoas nervosas e a falar demais, incriminando-se mesmas. Tem algum antecedente? Richard finalmente perguntou. Desculpe? Formação acadêmica. Diana manteve o olhar fixo. Licenciatura em Desenvolvimento Infantil pela New. Mestrado incompleto em Educação Especial. Algo passou pelo rosto de Richard, talvez surpresa. E trabalha como garçonete? Na verdade, tenho 3 empregos. No restaurante, numa livraria, aos fins de semana é como tutora. Quando consigo alunos, Richard aproximou-se da mesa dela pegando uma pasta. Fiz algumas pesquisas sobre si, menina Johnson. Queria entender quem era a pessoa que ele hesitou em dançar como meu filho. Ele abriu a pasta, revelando fotos impressas de um centro comunitário Freedom Steps, que a senhora fundou há 6. Diana sentou-se mais direita na cadeira. Eu cofundei com a minha irmã Zoe, um programa de dança para crianças com deficiências físicas. Richard folheou alguns documentos, que agora está prestes a fechar devido à falta de financiamento. Diana não demonstrou surpresa. Claro que ele descobriria tudo isso em menos de 24 horas. Eu não vim aqui para lhe pedir dinheiro, Sr. Montgomery. Então por que veio? Por que me convidou? Richard riu baixinho, um som sem alegria. Tudo bem. Ele levantou-se novamente, inquieto. Quero que trabalhe para mim. Diana piscou, genuinamente surpresa. Como empregada na sua casa? O rosto de Richard endureceu. Como acompanhante, terapêutica do Lucas. O nome do filho dele parecia difícil de dizer para ele. Diana percebeu como os olhos dele se desviaram momentaneamente para uma foto na mesa. Uma mulher sorridente segurando um bebê. Tenho os melhores especialistas do país, continuou Richard,
fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos, mas o que fez ontem? Ele fez uma pausa. Como se as palavras o traíssem. Foi apenas uma dança, Sr. Montgomery. Foi a primeira vez que o vi sorrir desde o acidente. A admissão foi dolorosa. Não quero uma bailarina para o meu filho. Quero alguém que possa fazer o que fez. Seguir, não liderar. Diana estudou o homem à sua frente dela por trás da fachada de poder e controlo. Ela viu o que os outros talvez não vissem. Um pai desesperado e perdido. Posso pagar-lhe 5 vezes mais do que ganha agora. Diana levantou-se. Não, Richard. Ele parecia chocado, como alguém que não está habituado a ouvir essa palavra. Não trabalho para pessoas que veem apenas a minha cor ou a minha classe social, antes de verem a minha competência, explicou ela calmamente. E definitivamente não trabalho para pessoas que tentam comprar soluções para problemas emocionais. O rosto de Richard ficou vermelho. Está a recusar uma oferta que resolveria os seus problemas financeiros por orgulho, por dignidade, Diana. Corrigiu. E porque o seu filho merece mais do que alguém contratado para fingir que as importa. Ela caminhou até a porta, depois parou. Lucas não precisa de mais especialistas. Ele precisa de espaço para viver a sua própria vida. Você não conhece o meu filho. Não. Diana concordou. Mas conheço pessoas como ele. Pessoas cujas limitações físicas não são nada comparadas às gaiolas invisíveis que construímos à sua volta. Tirou um cartão da bolsa e colocou-o sobre a mesa. Aulas de Freedom Steps às terças e quintas-feiras às 16 horas. Se quiser trazer o Lucas, a primeira aula é grátis. Quando Diana saiu, passou por Winters que, obviamente, tinha estado a ouvir atrás da porta. Acabaste de recusar uma oferta de Richard Montgomery. Ela sussurrou incrédula. Estás louca? Diana sorriu. Talvez, mas prefiro ser loucado que ser propriedade. Na quarta-feira seguinte, Diana estava na recepção do centro comunitário quando Zoya, sua irmã e cofundadora do projeto, chegou a correr. Há um Bentley estacionado lá fora. E sussurrou ela nervosamente ajustando o hijab. E tu não vais acreditar quem está lá dentro. Através da janela, Diana viu o carro luxuoso. Lucas estava no banco de trás, olhando ansiosamente para fora da janela. Richard permaneceu no banco do motorista, com as mãos ainda no volante como se estivesse travando uma batalha interna. Ele não vai entrar, Zoe previu. Homens como ele não vêm a lugares como este. Diana sorriu lembrando-se do olhar de Lucas durante aqueles breves momentos de dança. Não subestimes o poder de um filho determinado enquanto observavam a porta do carro. Abrir Lucas saiu lentamente, ajustando os seus gadgets. Então, para surpresa de todos, Richard também saiu. O bilionário parecia deslocado com as suas calças casuais e camisola. Uma tentativa óbvia de se vestir de forma menos formal. Mas ainda assim gritando privilégio. Eu disse que ele viria, murmurou Diana mais para si mesma. Zoe olhou para ela. O que fizeste? Diana não respondeu, mas os seus olhos brilhavam com um segredo que nem mesmo a sua irmã conhecia totalmente. No seu pequeno apartamento, no Bronx, escondido debaixo da cama, havia um caderno cheio de notas sobre crianças como Lucas e homens como Richard Montgomery. Anos de observação, pesquisa e um planoque tinha começado com uma simples aceitação de um convite para dançar. O que Richard Montgomery não sabia, o que ele não podia imaginar em seu mundo de torres de vidro e contas bancárias infinitas, era que Diana Johnson não era apenas uma garçonete que concordara em dançar com seu filho. Ela era uma mulher com uma missão, e seu império de isolamento e privilégios estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A simples verdade de que algumas das maiores lições da vida não podem ser compradas, elas devem ser vividas. Passos de liberdade eram executados em um antigo armazém comunitário. Cartazes feitos à mão decoravam as paredes com frases como seu ritmo, suas regras e cada movimento conta. Quando Richard e Lucas entraram, crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade praticavam movimentos livres ao som de uma batida leve. O Sr. Montgomery e Diana
Se aproximou vestindo roupas simples com o logotipo do programa. Bem-vindo, Lucas, disse ela, observando as crianças com admiração. Uma menina em uma cadeira de rodas girava em círculos precisos, enquanto um rapaz com uma perna protética criava uma sequência de passos. Parece caótico, comentou Richard, visivelmente desconfortável. Há uma estrutura, respondeu Diana. Só não é aquela que tu reconheces. Ela virou-se para Lucas. Gostarias de participar? O rapaz acenou com a cabeça, entusiasmado, mas olhou para o pai hesitante. Vai lá, disse Richard tensamente. Eu fico aqui. Enquanto Diana guiava Lucas até o grupo, Zoe se aproximou de Richard e lhe ofereceu uma cadeira. O primeiro dia é sempre o mais difícil, ela comentou para os pais, não para as crianças. Isso não é terapia, argumentou Richard. Eu contratei os melhores especialistas em reabilitação e como isso tem funcionado para Lucas? Perguntou Zoe gentilmente. A porta do estúdio se abriu e uma mulher mais velha entrando apoiada em uma bengala ornamentada. Ela tinha cabelos grisalhos em tranças elegantes e uma presença imponente. Doutora Elaine Mercer, Zoe sussurrou. Neurocientista especializada em plasticidade cerebral, aposentada de Harvard. A mulher cumprimentou várias crianças antes de notar Richard. Sr. Montgomery. O senhor rejeitou minha proposta de pesquisa 3 vezes nos últimos 2 anos, Dra. Mercer. Não esperava vê-la aqui. Eu supervisiono o programa de investigação, explicou ela. Estamos a estudar como abordagens não diretivas ao movimento afetam a reconfiguração neural. Em crianças com desafios motores, investigação. Franziu Richard. Pensei que isto fosse apenas uma aula de dança comunitária. Diana respondeu, deixando Lucas a explorar movimentos como outra criança. Freedom Steps é um programa piloto de reabilitação motora, baseado na teoria da autonomia do movimento, explicou ela. Integramos dança adaptativa com princípios neurocientíficos. Por que trabalha como empregada de mesa se dirige um programa de investigação? Porque ainda não temos financiamento adequado e porque pessoas como você rejeitaram-nos 3 vezes. Percebi. Você era assistente da doutora Mercer nas propostas. Coautora, corrigiu a doutora Mercer. Diana tem um mestrado incompleto porque teve de deixar a faculdade para cuidar da irmã, mas o seu trabalho teórico é inovador. Você sabia quem eu era no restaurante? Richard concluiu. Desde o momento em que você entrou, Diana confirmou. E quando Lucas se levantou para dançar, eu reconheci a oportunidade de mostrar, não contar. Foi encenado? Absolutamente não, Lucas escolheu se levantar. Eu escolhi segui-lo. Um grupo de repórteres entrou no estúdio. Richard imediatamente ficou tenso. O que é isso? Parte 2 do plano? Diana sorriu ligeiramente. Zoe mostrou a Richard um artigo recém-publicado sobre uma metodologia revolucionária de reabilitação motora que mostra resultados promissores. Publicamos os nossos primeiros resultados hoje, explicou o Dr. Mercer, e convidamos a imprensa. Usou o meu filho para uma manobra de relações públicas. A voz de Richard era gelada. Diana levou-o para uma sala lateral onde fotos de dezenas de crianças adornavam as paredes, cada uma com estatísticas de progresso escritas à mão na última parede. Havia uma moldura vazia. "Oh, que é isso?" perguntou ele. "O nosso futuro centro de reabilitação completo que poderíamos construir se tivéssemos os recursos. 500 crianças por ano, em vez de 50. Tu orquestraste. Tudo isto." Richard murmurou. "Dança, a reunião. Trazer-me aqui. No dia da imprensa, eu vi uma oportunidade e aproveitei-a. Há 4 meses, quando cancelaste a nossa reunião sem ler a proposta, prometi a mim mesmo que encontraria uma maneira." Diana Zoe interrompeu. "É o Lucas." Eles correram de volta. Lucas estava no centro da sala, rodeado por outras crianças. Alguém tinha desligado a música, e todos assistiam em silêncio. O menino tinha removido uma das suas órteses e estava a tentar equilibrar-se em apenas um suporte. "Lucas." Richard começou a avançar, mas Diana impediu-o. "Espere." Ela sussurrou. "Observe Lucas." Respirou fundo, concentrou-se, e para espanto de todos, especialmente do pai, deu um passo completo sem apoio. Foi pequeno e trêmulo.
mais inteiramente dele. As crianças aplaudiram. Os flashes das câmaras dispararam. O rosto de Richard, normalmente composto e impenetrável, estava agora exposto com lágrimas brilhando nos olhos. É por isso que criamos os Freedom Steps, disse Diana suavemente. Não se trata de passos perfeitos, trata-se dos primeiros passos por conta própria. Richard observava o filho, não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa completa, descobrindo a sua própria força. Isso poderia ter sido feito sem me manipular, disse ele finalmente. Poderia ter sido se tivessem atendido às nossas chamadas ou lido as nossas propostas 3 vezes. Os repórteres notaram Richard. Um murmúrio cresceu enquanto Lucas, alheio, atenção, continuou a praticar o seu novo passo com uma expressão de pura concentração. Richard Montgomery estava encurralado. Diante dele havia 2 opções: retirar-se com raiva, confirmando à imprensa a sua reputação de frio e calculista, ou abraçar o momento que o seu filho havia criado entre o poder que ele sempre exerceu e a liberdade que o seu filho precisava. Richard encontrou-se em território desconhecido, onde nem o seu dinheiro nem a sua influência definiam o próximo passo. O homem que controlava todos os aspectos da sua vida agora enfrentava uma escolha que nenhuma riqueza poderia comprar. O seu olhar alternava entre o filho sorridente e os repórteres que aguardavam a sua reação. Humildade não era uma virtude no seu vocabulário, mas ao ver a transformação no rosto de Lucas, algo dentro dele começou a quebrar. A orquestra de poder e privilégios a que ele estava acostumado agora tocava uma melodia diferente e ele tinha de decidir. Continuaria a conduzir ou aprenderia a seguir? Richard Montgomery enfrentou os repórteres à espera da sua reação. O seu filho tinha acabado de dar um passo por conta própria diante das câmaras, e Diana Johnson tinha habilmente conduzido-o a este momento impossível, senhor. Montgomery, um repórter, aproximou-se. Pode comentar a sua presença hoje no Freedom Steps? É verdade que a sua fundação rejeitou o financiamento deste programa 3 vezes? Richard olhou para Lucas, que ainda estava praticando seu novo passo, alheio à tensão política. Então, para surpresa de todos, especialmente de Diana, ele sorriu. Você sabe o que é mais difícil para alguém na minha posição? Richard dirigiu-se ao repórter, mas falou alto o suficiente para que todos ouvissem, admitindo: quando estamos errados, um silêncio atordoado preenche a sala. A Fundação Montgomery tem o prazer de anunciar um compromisso de financiar integralmente o Freedom Steps nos próximos 5 anos e construir um centro de reabilitação permanente baseado na metodologia desenvolvida pelo Dr. Mercer e pela Sra. Johnson. Os flashes das câmaras explodiram-me. Zoe soltou um grito de surpresa. Ele acrescentou, observando Diana ficar tensa, que a Sra. Johnson manteria total autonomia sobre o programa e a sua metodologia, sem interferência corporativa. 3 meses depois, bulldozers estavam a limpar o terreno para o novo centro de reabilitação Freedom Steps. O projeto não era o mais luxuoso que a Fundação Montgomery já tinha financiado, mas era o mais inovador, com todos os espaços projetados, com a participação direta das crianças e das suas famílias. Diana supervisionava a construção frequentemente, mas nunca sozinha. Lucas aparecia regularmente, às vezes trazendo outras crianças com ele, e para surpresa da equipa, Richard Montgomery também aparecia, observando silenciosamente o progresso. Nunca pensei que você realmente apareceria nas reuniões do conselho, comentou Diana uma tarde enquanto revisávamos planos. Nunca pensei que teria que estudar neuroplasticidade aos 50 anos, respondeu Richard esfregando os olhos cansados. À sua frente havia um artigo científico marcado com post-its. Mas aqui estamos nós. Diana olhou para o homem com curiosidade. Isto faz parte da sua penitência pública, ou você realmente as importa? Lucas pediu para tirar a sua segunda tala na semana passada. Eu sei que ele me disse que a sua fisioterapeuta anterior disse que isso seria impossível, por pelo menos 2 anos. Diana sorriu. Mas você a despediu, lembra-se? Porque você me disse que ela estava errada. E ela estava.
Diana apontou para uma foto de Lucas a equilibrar-se com apenas uma muleta. Ele está a progredir mais rápido do que qualquer previsão médica tradicional. Por que nunca aceitou o meu pedido de desculpas, Richard? Perguntou de repente. Porque você nunca pediu desculpas. Você redirecionou recursos, mudou políticas, financiou o nosso programa. Isso não é um pedido de desculpas, é uma compensação. Richard acenou lentamente com a cabeça, justo novamente na cerimônia de abertura. 6 meses depois, o contraste com aquela noite no restaurante não poderia ter sido maior. O enorme espaço adaptado estava cheio de crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade, todas se movendo livremente no centro do salão principal. Lucas, agora usando apenas uma cinta leve na perna esquerda, liderava uma pequena coreografia com outras 3 crianças. Seus movimentos ainda eram limitados, mas fluíam com uma confiança que nenhum médico havia previsto. Richard observava à distância sem interferir. Ele não precisa mais que você o segure, disse Diana, aproximando-se silenciosamente. Não, Richard concordou. Mas ele ainda precisa de mim por perto. É uma diferença crucial. Richard virou-se para ela. Obrigado, disse ele simplesmente. Por o quê? Por me ensinar a seguir um repórter. Aproximou-se do Sr. Montgomery. Como se sente ao ver o progresso do seu filho? Richard olhou para Lucas, que agora ajudava uma menina mais nova a encontrar o equilíbrio. Orgulhoso, não pelo que ele superou, mas pelo que ele criou para os outros. E qual foi a maior lição que aprendeu nesta jornada? Richard Montgomery, o homem que antes era conhecido apenas pelo seu império financeiro, olhou diretamente para a câmara e disse que os verdadeiros líderes não são aqueles que guiam os outros pelo caminho que acreditam ser o certo, mas aqueles que têm a coragem de seguir quando alguém lhes mostrar um caminho melhor. 1 ano depois, o programa Freedom Steps expandiu-se para 3 novas cidades. Diana recebeu o prêmio de inovação em reabilitação pediátrica e a sua metodologia começou a ser implementada em hospitais de todo o país. Lucas agora usa apenas uma bengala leve em dias difíceis. Matriculou-se numa escola regular e tornou-se um porta-voz juvenil do programa, inspirando outras crianças a encontrar o seu próprio ritmo. E Richard aprendeu a lição mais difícil e valiosa de todas: que o verdadeiro poder não está em controlar cada movimento, mas em saber quando é hora de dar um passo atrás e deixar os outros liderarem o caminho num mundo onde as pessoas poderosas raramente mudam as suas perspectivas e onde aqueles sem poder muitas vezes permanecem nas sombras. A história de Richard, Diana e Lucas lembra-nos que a verdadeira transformação ocorre quando ultrapassamos as fronteiras invisíveis que nos separam, quando um bilionário aprende com uma empregada de mesa, quando um pai segue os passos do seu filho,